Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler um texto para a nossa meditação em João, capítulo 7, versículo de número 10 até o verso 17. Diz assim: Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestadamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: Onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe estas letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Observe o verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, pela mesma palavra ou pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Um dos grandes desafios que nós temos na nossa vida cristã é discernir a vontade de Deus. Olha, como entender que uma coisa faz parte da vontade de Deus ou não faz parte da vontade de Deus? Em primeiro lugar, nós temos que tomar cuidado para nós não sobrecarregarmos a nossa vida com as nossas vontades. Porque tem coisa que vai dar certo, mas é porque nós queremos elas. Não foi Deus que planejou elas. Nós observamos que no sonho de José, Deus deu sonhos a José. Não foi José simplesmente que criou aqueles sonhos. Deus colocou aqueles sonhos no coração de José. Então era a vontade de Deus e era um plano de Deus. A grande dificuldade é quando é a vontade de Deus. Posso explicar alguma coisa aqui? No Salmo 37, a verso 4, fala assim: agrada-te do Senhor e Ele cumprirá os desejos do teu coração. Os desejos do meu coração é a minha vontade. São coisas que eu desejo. E esses desejos podem ser bons, mesmo sendo meus. Eu posso ter uma vida alicerçada na palavra, eu posso ter uma vida de conversão adequada. E naturalmente os meus desejos serão desejos bons, serão desejos que não serão pecaminosos, que não serão ambiciosos demais, mas serão bons, serão úteis, talvez até abençoe outras pessoas. Mas são os meus desejos. E Deus cumpre os desejos do coração daquele que é fiel, daquele que aceita a manifestação de Deus como ela é. Mas o segredo fica ainda pendente. Quando é que eu estou na vontade de Deus? E como descobrir e entender a vontade de Deus? Isso é um grande desafio que nós temos, não é verdade? E às vezes decidimos, será que isso é a vontade de Deus ou não é a vontade de Deus? Será que isso é a vontade de Deus ou é a minha vontade? E não podemos deixar de dizer que existem coisas que são plantadas no coração e na mente humana que é plantada por Satanás. O desejo é maligno. A orientação, ela é maligna. Mas ficou mais complicado ainda, porque tem o desejo do homem, o desejo de Satanás, aquilo que Satanás coordena, e existe a vontade de Deus. A vontade de Deus é que é o nosso desafio. Se alguém quiser fazer a vontade dele, quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina conhecerá, se ela é de Deus. O primeiro meio de nós identificarmos a vontade de Deus na nossa vida é através da sua palavra, através da sua doutrina. Se Jesus estabeleceu um ensinamento, se ele passou 3 anos ensinando e formulando uma base de conhecimento aos apóstolos e foram transmitidas a nós, é porque, na verdade, nós temos como primeiro passo na nossa vida para entendermos a vontade de Deus é a sua palavra, e as Escrituras. E devemos tomar cuidado, por quê? Porque existem pessoas que, pela sua própria vontade, não a de Deus, mudam o sentido da interpretação dos textos da Bíblia e levam as pessoas a acreditar que a vontade humana seja a vontade de Deus. Então, nós temos que ter conhecimento da Escritura. É o primeiro passo para nós acertarmos e estarmos na vontade de Deus, é a sua palavra. A Bíblia diz que Deus não se nega a si mesmo. Então, o que Deus falou, ele certamente cumprirá. O que Deus falou, certamente ele não vai mudar simplesmente porque os homens querem que ele mude.
Quando ele chamou Jeremias, ele disse uma palavra interessante a Jeremias. Ele falou assim, o que tu vês, Jeremias? Jeremias 1, verso 12. Jeremias fala assim, eu vejo uma vara de amendoeira e ela está brotando. Ele falou assim, eu viste bem, porque eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Isaías diz no capítulo 55, verso 11, que ele disse assim como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não torna sem regar a terra e fazer a terra produtiva, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não tornará para mim vazia. Olha bem. Então Deus, ele tem um caráter firme durante milênios, durante séculos, durante a eternidade. Deus é imutável. Deus continua sendo Deus. Aquilo que ele disse, ele sustenta. Porque o que para nós são 2000 anos, para Deus não é 2000 anos. Porque ele não está preso ao nosso sistema de tempo. Deus não está preso ao futuro, ao presente, ao passado. Deus, ele está em todas essas dimensões de tempo ao mesmo tempo. Ele conhece tudo, ele vive todos os momentos, em todos os instantes. Portanto, Deus não tem preocupação com o tempo. Então, ele não tem necessidade de mudar de opinião porque o tempo passou. Certo? Agora eu quero te dar uma receita. Primeiro, observem bem. Todas as coisas espirituais, elas são permanentes, como Deus. Se brotar no teu coração uma vontade, e amanhã essa vontade não existir mais, ou ela tiver mudado dentro de você, você pode ter certeza de uma coisa. Não é espiritual, é humana. Porque tudo que é humano passa. Você se lembra do conselho de Gamaliel que ele deu quando eles começaram a perseguir os discípulos? Estavam reunidos perseguindo os discípulos e Gamaliel falou assim, olha, dai de mão a esses homens. Porque se esse conselho, se esse projeto, se isso faz parte da vontade de Deus, vocês não vão conseguir parar. Mas se isso não fizer parte da vontade de Deus, for um projeto humano apenas, isso vai acabar. Por que a igreja não acabou? Por que a igreja não foi destruída durante séculos de perseguição? A igreja continuou crescendo. Porque a igreja é a vontade de Deus. As coisas que passam rapidamente nos nossos corações não são espirituais. Elas são humanas e são naturais. Você vê que tem algumas coisas a gente muda de opinião muito fácil. A gente desiste delas muito fácil. Elas não permanecem. Existem sonhos que não aguentam uma geração. Existem sonhos que não aguentam alguns anos. Existem sonhos que eles vão se perder com o tempo. Pode ter certeza que esse sonho não é de Deus. Porque os sonhos de Deus, eles não morrem. Lembra da história de José? Interessante, não é? Quantos anos aquele menino passou sofrendo, se tornou homem, como escravo e como presidiário. Mas Deus tinha feito uma promessa. Deus tinha um plano. Deus tinha uma vontade. E quando chega lá na frente, depois de anos, depois de décadas, estava o plano de Deus de pé da mesma forma. Porque não era o sonho de José, era o sonho de Deus. Porque não era a vontade de José, era a vontade de Deus. Eu quero te falar uma coisa. Nós precisamos entender a vontade de Deus. As coisas do diabo também acabam sendo permanentes. Você vê que as obras que Satanás produz, elas se arrastam há séculos. As suas tentativas, sua luta contra a igreja, contra a fé, contra Deus, ela se arrasta por séculos. Por quê? Porque também é espiritual. E Satanás também não está preso à linha do tempo. Ele não está preso ao envelhecimento. Então ele pode esperar. Mas as coisas humanas são passageiras. Mas como agora eu defino então? Eu defino a de Deus do humano porque os sonhos e a vontade de Deus não vai morrer. E como discernir a de Satanás e a de Deus? Jesus revela aqui. Vocês saberão que é a vontade dele quando vocês provarem a sua doutrina. A doutrina de Deus é perfeita. O ensinamento de Deus, ele é puro. O ensinamento de Deus é algo extraordinário, puro, bonito, limpo.
Eu não entendo por que os crentes estão trocando a cor branca pela preta. Eu não sei por que, em vez de colocarem mais luzes nas igrejas, eles estão apagando as luzes e ficando no escuro. Não entendo. Se tudo na Bíblia diz que Deus está ligado ao que é luminoso, ao que é claro, Deus não tem nada no escuro, Deus não tem nada escondido. Todas as coisas de Deus são reveladas. E nós precisamos entender uma coisa. Provai pela doutrina se a vontade é dele, é de Deus. Porque a palavra de Deus é a nossa bússola e a nossa orientação. Se você tem preguiça de conhecer, se você tem preguiça de ler, se você tem preguiça de ir num culto de ensino, na escola dominical, se você tem preguiça em ir na igreja em cultos que você vai aprender alguma coisa, eu vou te falar uma coisa, você corre um sério risco de não andar de acordo com a vontade de Deus. Pare e pense. Se nós andarmos na vontade de Deus, se nós darmos tempo para as coisas se apresentarão como Deus quer que se apresentem. E nós certamente vamos acertar mais e vamos errar menos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.